Olá, tudo bem? Bom, se você está aqui pesquisando sobre alienação parental, talvez é porque você esteja sendo vítima dessa situação. Eu e a Luciana, psicóloga que conversa comigo aqui nessa live, preparamos uma live com conteúdo bem prático e tudo feito com muito carinho para te ajudar neste momento. Então, se tu ainda não é inscrito no canal, não esquece de te inscrever no canal e já deixa teu like e uma ótima live para ti. Oi! Oi, Bárbara. Oi, tudo bem, Lu? Tudo bem? Que coisa, né? Eu tava pensando hoje, né? Eu e a Lu, a gente nunca se viu pessoalmente, né, Lu? Nunca. Nunca. É só as reuniões. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, meu. É só o online aqui, as lives. E assim a gente se conheceu, né? E, no entanto, estamos sempre em contato, né? Não passamos Sempre. sem falar. Sempre em contato aí, essa nossa trabalho muitas vezes em conjunto, né, Lu? É, E aí o nosso grupo de estudo sobre direito e psicologia, é. tudo aí que a gente vai... Pode falar. Eu acho até, Bárbara, que seria legal colocar, não sei se tu sabe, fixar o tema, Sei, peraí. porque aí quem vai entrando, Alienação caso não parental. sabe, né, consegue Aspectos. identificar. Deixa eu colocar aqui, júri. O meu marido, ele debocha... O meu marido, ele debocha de mim, Lu, que ele diz assim, tudo que tu faz enquanto tá na live, tu fala. Se tu tá escrevendo comentário, tu fala. Se acontecer, tu não precisa falar, as pessoas não estão vendo. Aqui, psicológicos. Aqui, escrever com uma mão, aspectos jurídicos e psicológicos. Acho que foi, vamos ver. Alienação parental. Agora eu tenho que fixar ele. Essa partezinha é mais chata, assim, do início, né? Ai, meu Deus, parei que eu... Não tô... Aqui, fixar comentário. Deu. Agora foi. Agora deu certo. Agora podemos começar. Agora podemos começar. Bom, Lu, primeira coisa, né? Gostaria que tu te apresentasse aí pros seguidores, o pessoal que está aqui nos acompanhando. A maioria, né? O pessoal que eu já vi aqui vários nomezinhos conhecidos, sabem? Meu nome é Bárbara Correia, sou advogada de direito de família, né? Eu nunca me apresento nas lives no meu perfil. Sempre presumo que todo mundo já me conhece, né? Mas tu, Lu, te apresenta aí para nós. Então, eu sou Luciana, eu sou psicóloga, sou graduada em Direito também. Sou advogada, mas eu nunca atuei como advogada. Mas eu trabalho com direito à noite, a Nete, minha amiga, sempre me... Eu trabalho, então, como psicóloga jurídica, trabalho como assistente técnica nos processos de família. Por isso que eu e a Bárbara trabalhamos muito juntas. Hoje nós vamos estar falando muito a respeito do meu trabalho, na medida em que praticamente sempre que é alegada alienação parental nos processos, existe a perícia psicológica e os assistentes técnicos podem ser chamados a esses processos. Então, o trabalho do psicólogo jurídico sempre é em conjunto com o advogado de família. Daí a nossa parceria. Eu tenho especialização em alienação parental. A nossa parceria é forte, né, Lu? Porque, olha, gente, assim, ó, até os advogados que estão aqui assistindo, eu sempre falo, né? Faz tempo que eu venho, desde que eu comecei a ter esse auxílio do assistente técnico nos processos, eu digo, é um outro mundo, né? Eu digo assim, realmente é outro mundo. É uma diferença quando tu tem um assistente técnico, que é esse psicólogo ali. Eu sempre explico para o cliente o que é o assistente técnico. É o nosso psicólogo particular nos auxiliando ali, né? É basicamente isso assim que
que eu explico. E esse trabalho, realmente, para nós da área de família, ter em conjunto é maravilhoso. É maravilhoso tanto para nós, mas principalmente para o cliente, né? Porque a gente sabe que processos de guarda, processos de alienação parental, o que manda na decisão do juiz, na maioria das vezes, são os laudos, né? Então, os laudos bem feitos, os laudos com os quesitos corretos, né? Tudo ali bem trabalhado, é isso que vai induzir, né, Lu? Sem dúvida. As estatísticas mostram, né, que em mais de 90% dos casos, o juiz acompanha o laudo pericial nas suas decisões. Então, vocês imaginem, se essa perícia não é bem feita, nós vamos estar aí com uma decisão que vai ser baseada num trabalho que não foi adequado, né? Então, o trabalho do assistente técnico é exatamente garantir que essa perícia vai ser bem feita. E nos casos de alienação parental, que são gravíssimos, nós estamos aí vendo já o primeiro comentário do Regis, né? Que é uma tortura a questão parental, e é de fato, nós vamos falar sobre isso, alienação parental é algo gravíssimo. Então, se ela não for adequadamente avaliada por um profissional, psicólogo no caso, nós vamos ter uma decisão aí que vai prejudicar a vida e prejudicar de forma irremediável, muitas vezes, a vida dessa criança, desse adolescente, né? Então, por isso a importância de contar com esse profissional, porque o perito não é por mal, né? Por negligência. Às vezes são diversos fatores que vão fazer com que essa perícia não seja adequada. Mas um olhar ou dois olhares a mais, no caso de ambas as partes contratarem assistente técnico, vai fazer com certeza com que essa perícia tenha um resultado mais adequado. Sim, com certeza. E realmente isso eu venho vendo na prática, sentindo mesmo na prática ali. Bom, Lu, assim, até mesmo, estou sempre falando aqui sobre alienação parental, mas eu acho que para nivelar o conhecimento, até mesmo, né, colocar todo mundo na mesma linha de entendimento, eu vou começar com as questões mais básicas aqui da alienação parental, que é quem pratica alienação parental e o que é alienação parental. E aí, nisso, eu vou evitar ficar falando por muito tempo, né? Eu gosto muito desse jogo, eu falo um pouco, tu comenta, complementa, e assim a gente vai para não se tornar cansativo, até mesmo para quem assiste. E eu falo muito rápido, então é melhor fazer isso, porque senão... Bom, mas vamos lá então, né? Quem é que pratica alienação parental, né, Lu? A gente tem uma ideia muito equivocada que é uma lei que só pune a mãe, né? Que é uma lei que diz que o alienador é a mãe, é a genitora. Né? Mas não, eu gosto de dizer assim que qualquer pessoa pode praticar alienação parental, desde que ela esteja com a criança sobre a sua vigilância, que é como diz a lei, sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância. Né? Então, qualquer pessoa que esteja com a criança sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, ela pode praticar os atos de alienação parental contra um dos genitores, tanto o pai ou contra a mãe. E é até bem interessante, eu estava assistindo uma live, acho que até foi essa live com uma advogada que eu não vou me lembrar o nome, e ela trouxe um exemplo que eu não tinha pensado nisso, que é a babá, né? A babá também pode praticar alienação parental. A babá, o padrasto, né? Porque é qualquer pessoa que esteja realmente com a criança ali consigo. Né? Eu acho que foi exatamente a doutora Jaqueline que entrou agora. Ah, é? Bem na hora que eu falei, então. É, bem na hora. Ó. Eu acho que ela fez uma live agora, recentemente, sobre alienação parental. E nós falamos sobre isso. É bem comum que a madrasta e o padrasto façam, né? Pela questão do ciúme, pela questão da rivalidade, né? E também pode se aliar ao pai ou à mãe, né? E fazer esse processo. Talvez, assim, voltar um pouquinho mais, assim, para a questão
básica do conceito. Vamos supor que alguém não saiba, não tenha nem noção do que é alienação parental. Que é desqualificar a pessoa do pai ou da mãe, né? Ou do avô, da avó, enfim, na sua função de pai, mãe, avô, avó. Então é por isso que qualquer familiar ou não, ou qualquer pessoa que convive com essa criança, com esse adolescente, pode realizar o processo da alienação parental. Que é como diz a lei ali, né? Que é a interferência na formação psicológica dessa criança. Para que ela passe a repudiar, a odiar, vamos falar uma palavra, né? A odiar o outro genitor. Porque ela passe a odiar o pai ou a mãe. Né? Então, eu gosto de dar o exemplo. É como se eu, como mãe, né? Eu, como mãe, começo a praticar determinados atos. Esses atos vão interferindo na formação, nessa imagem que o meu filho vai criando do pai dele, por exemplo. Né? Eu interfiro através de palavras, de atos, de gestos também. Eu acho interessante porque às vezes a gente não se atenta ao gesto. Né? Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Teu pai chegou, já veio aí te buscar. E tu faz caras e bocas para dizer aquilo. Né, Lu? Isso também é um ato que induz a alienação parental. É uma forma de interferir. Porque a criança começa a pensar, tá, por que a minha mãe faz isso? Será que meu pai não é uma boa pessoa? Né? Porque essas atitudes vão induzindo nisso, né? Eu ouvi já de um juiz, inclusive, em audiência, ele falando isso, que cada vez que o pai chegava para buscar o filho, a mãe se desatava a chorar e se encerrava no banheiro. Né? Então são coisas, por que é importante, depois eu vou elencar, eu elenquei aqui uns exemplos para não esquecer, porque são coisas que às vezes a gente acha que, capaz que isso vai trazer algum reflexo. Né? Agora, imagina essa situação, toda vez que o pai chega para buscar a criança, a mãe chora ou a mãe faz caras e bocas do pai. A criança, ela vai criando aquela imagem. Ela vai começando a criar uma imagem. Meu pai é uma má pessoa. Né? Meu pai é uma má pessoa. Até chegar ao ponto de que ela passe realmente a odiar o pai e não queira mais ficar com o pai. Não queira mais ir para a casa do pai. Que até aquilo, eu quero te pedir um esclarecimento, que eu acho isso bem interessante, que nós temos, né? O que eu entendo, né? Nós temos os atos de alienação parental, que são as atitudes. Por exemplo, eu falar mal do pai, eu fazer essas caras e bocas quando o pai chega, por exemplo, para buscar o filho, né? Eu tenho umas atitudes de alienação parental. E depois nós temos a síndrome propriamente dita. Seria isto, que é quando a criança de fato passa a repudiar, não querer ver o pai. Seria isto, Lu? Exato. A alienação parental é o processo que o alienador realiza. São os atos, aquilo que a lei que tu citaste, né, Bárbara? No Brasil, nós temos uma lei de alienação parental. Minha prima, que é psicóloga, está aí também. Então, o Brasil é o único país no mundo que tem uma lei de alienação parental. Então, a lei descreve os atos de alienação parental, que são aquelas ações do alienador, que, como eu falei, o pai, a mãe ou outras pessoas, em geral, são que quando se separam por vingança, então, por sentimentos mal resolvidos nessa separação, para vingar-se do ex-cônjuge, se utilizam do filho para tentar atingir essa pessoa, o ex-cônjuge. O que acontece? Quando esse filho passa a adotar esse conteúdo, como é que eu vou dizer? O Gardner, que é o Richard Gardner, que é o autor, um psiquiatra, era um psiquiatra norte-americano, que criou o conceito da alienação parental na década de 80. Então, ele descreve como um processo de lavagem cerebral. Que Perfeito. Em geral, faz em relação à criança. Então, a criança assume esse conteúdo como seu
aí se instaura o que ele denominou como síndrome de alienação parental. Então, a criança passa a assumir aquilo como se fosse seu. Porém, como é que a gente identifica que aquilo não é dela? Porque aquele discurso é incompatível com a idade dela. Então, por exemplo, ela chega e diz assim: o meu pai é uma pessoa inadequada. Ela tem 5 anos e diz: o meu pai se comporta de uma forma inadequada, né? Aí, um exemplo, assim, que me Perfeito! Sim, perfeito, perfeito. É uma linguagem que está totalmente incompatível com a idade dela, né? Uhum. Esse é um exemplo da síndrome de alienação parental. A Jaque está perguntando aqui a respeito das falsas memórias, né? A gente não está seguindo assim, uma linha de raciocínio muito lógica, mas só para não deixar passar, então, assim, as falsas memórias são o estágio mais grave da síndrome de alienação parental. Como a Bárbara falou, tem formas sutis de alienação parental, que são assim, essas caras que o pai ou a mãe fazem. Ah, o teu pai veio te buscar, com uma cara assim de como gosta, né? Aí depois a pessoa vai começando a falar mal do pai. E assim vai indo. A situação mais grave é a de falsa acusação de abuso sexual, tá? Falsa acusação, por quê? Porque é importante salientar que a alienação parental só pode ser levantada quando não existem motivos reais para se acusar outra pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa é um agressor, né, pratica violência contra a criança de qualquer tipo, bom, então quem está falando que isso existe não é um alienador, a pessoa só está falando a verdade. Então, a alienação acontece quando aquilo que eu falo não é real. Eu estou inventando aquilo. Bom, então, quando eu acuso o outro de abuso sexual falsamente, essa é a forma mais perversa de alienação parental. Por quê? Porque a mãe ou o pai, vamos já salientar que pode ser a mãe ou o pai, mas o mais comum é que a mãe faça isso. O mais comum, estatisticamente falando. Então, eu vou falar agora no feminino, tá? Já deixando claro que pode ser qualquer gênero, mas porque é o mais comum. Então, essa mãe começa a implantar na criança, que a criança é muito sugestionável, implantar na criança memórias, falsas memórias, a respeito de abuso sexual. E a criança vai introduzindo essas ideias como memórias. A tal que ela não sabe mais diferenciar o que é real do que não é. E fica tão difícil identificar depois se aquilo aconteceu ou não, que só uma pessoa com muita experiência na área vai conseguir, numa perícia, identificar. Porque os registros mnemônicos numa pessoa de um abuso real e de um abuso falso, eles são muito semelhantes. E a vivência para a criança de ter sido efetivamente abusada e de ter falsas memórias do abuso é a mesma. O sofrimento é tão intenso quanto. Nossa. É algo muito cruel. Então, assim, essa é a forma mais intensa de alienação parental. E assim, eu digo para vocês, não é raro. É muito mais comum do que se pode imaginar. Exatamente, exatamente. Isso aí a gente vê bastante, infelizmente, com a intenção de afastar o pai, essas falsas denúncias. A Maria da Penha, falsa denúncia na Maria da Penha, medida protetiva,
né? Só com o intuito de afastar, isso tem bastante. Infelizmente, como tu bem colocou ali, né, Lu, é a forma mais grave, né? Com certeza é a forma mais grave de alienação parental. Eu até trouxe, retomando, que é como tu disse, a nossa ordem. Gente, eu sou a louca dos roteiros. Eu faço script para tudo. Só que às vezes, né, as coisas vão indo e assim que é bom, né? Vai indo a conversa e a gente, como tá fluindo, conforme o papo vai indo, a gente vai conduzindo. Mas eu queria só retomar aquilo, porque eu acho importante para a questão da prática em si, né? A gente ter essa noção das coisas sutis que são atos de alienação parental. Porque o que eu tenho comigo? Eu sou uma pessoa muito otimista, uma pessoa que vê muito o lado bom de todas as pessoas, né? Então, assim, eu ainda acredito muito que a maioria dos atos de alienação parental praticados, o genitor não sabe o que está fazendo. Ele não tem consciência da consequência deste ato. Atos muito simples, como os que a gente escuta muito aqui, tá? Teu pai sempre se atrasa para vir te buscar. Eu acho que ele nem quer. Acho que ele só vem por obrigação, né? Teu pai que nos abandonou, foi ele que saiu de casa. Isso é muito comum. Ou se não, foi por causa da tua mãe que eu saí de casa. São coisas assim muito sutis, que são que a mãe ou o alienador, né, em si, ele não percebe, né? Ele não percebe o quão isso é grave, porque é aquilo que nem eu trouxe ali do início. Todo dia, toda hora, né, diariamente, tu tá fazendo esse tipo de comentário. Então foi o meu pai nos abandonou, né? O meu pai saiu de casa, ele nos abandonou, ele nos deixou. E aí começa aquela imagem. Meu pai é ruim, meu pai não gosta de mim, né? Então, essas consequências e eu digo que aquela, digamos, a genitora, como tu bem colocaste ali, a gente fala a mulher por uma questão das estatísticas e tudo mais, que isso é por uma questão mais relacionada à nossa cultural, né? Essa questão, inclusive, é mais pela nossa questão cultural, que a guarda, a maioria da guarda fática em si, física, ela fica com a genitora. Então, em razão disso, as estatísticas mostram que seria mais as mães, né, a praticarem. Mas são situações assim. Eu vi uma também que eu achei bem interessante de trazer aqui. Eu sou sua avó, mas estou fazendo mais o papel de mãe. Uma avó que diz... Olha, eu sou tua avó, mas sou eu que faço o papel de mãe aqui, né? Então, isso são situações. Então, eu tô trazendo esses exemplos aqui para realmente as pessoas, quem tá nos assistindo e tem essas dúvidas, verem como é sutil. Como os atos de alienação parental são coisas, às vezes, normais, tidas como normal. Teu pai atrasou a pensão de novo. E, inclusive, né, Bárbara, a alienação parental acontece muitas vezes com casais casados, né? Quantas e quantas vezes a esposa, o marido falam, porque o teu pai é um preguiçoso, porque a tua mãe não vale nada, porque, né? Então, a gente sabe Exato. que é comum isso acontecer. E não deixa de ser uma alienação parental. Exato. Né? Desqualificar, no caso, o cônjuge, que não é o ex. Né? O Regis colocou ali que na tentativa de fazer mal ou atingir o ex-cônjuge, o que se acaba fazendo é mal para o filho. Né? E exatamente. Esse que é o grande problema. E assim, eu concordo 100% contigo no que tu disseste, que na imensa maioria dos casos, o processo não é consciente. A pessoa não sabe, não tem a menor ideia do mal que está fazendo para o filho ao fazer isto. Nem mesmo no caso dessas falsas denúncias de abuso, tá? Só que não importa na prática, sim, consciente ou se não é consciente. O que importa é que esses filhos
precisam ser protegidos. E a única forma de proteger é equilibrar esse convívio. E lógico que, assim, se existe uma campanha, uma tentativa de afastar essas crianças do convívio com um dos genitores, isso tem que ser impedido. Por quê? Porque quanto mais essas crianças ficarem afastadas desse genitor denominado alienado, mais o alienador vai trabalhar nessas crianças ou adolescentes a ideia de que o alienado tem problemas, ou que não gosta delas, ou que tudo aquilo, toda aquela ideologia, digamos assim, que ele está trabalhando junto aos filhos, né? Daí a ideia da guarda compartilhada, da ampliação da convivência e tudo aquilo, né, que a lei prevê na tentativa de acabar com a alienação parental ou minimizar, pelo menos. Tu colocaste bem essa questão da guarda compartilhada, porque realmente uma das intenções da guarda compartilhada é minimizar esses atos de alienação parental. Porque como tu bem ponderou, quanto mais tempo o pai fica sem ver o filho, mais efeito aquelas atitudes da mãe, por exemplo, vão ter sobre a criança. Porque é muito tempo, né? Que é o nosso tradicional. E tem até muita gente, é melhor até nem entrar nessa seara da discussão da guarda compartilhada e eficaz ou não, né? Que muita gente ainda reclama e comenta o quão efetiva é de fato a guarda compartilhada, né? Mas o que eu sempre digo para os meus clientes é que dá trabalho ter guarda compartilhada. Não basta somente o juiz definir. O juiz vai definir para ti, pai, guarda compartilhada. Mas se tu continuar deixando, deixa, dá muito trabalho isso aqui, vou deixar quando ele for mais adulto, quando ele for mais velho, o meu filho me procura, né? Isso eu já escutei muito. A mãe me incomoda tanto, então deixa lá, que quando ele ficar mais velho, ele me procura. Só que às vezes, se vai ficar mais velho e me procura, já estamos com situações ali, inclusive, de síndrome de alienação parental. Né? Esse vínculo que vai se perdendo. Mas esse não é o ponto aqui. Vamos fechar esse parênteses. A gente pode falar outro dia sobre isso, né, Lu? Sim. Bom, o que eu queria trazer aqui também, que são situações que me colocam, que me questionam muito, tá? Que são atos com o intuito de prejudicar muitas vezes. Que é, por exemplo, isso aqui é bem comum, que é agendar compromisso para a criança no dia do convívio do pai. Agendar médico no dia que era a visita do pai. Né? Atividades extracurriculares bem no dia. Então, isso é muito comum realmente acontecer e isso a gente tem que estar atento. Porque isso pode ser uma coisa feita de propósito, realmente, para dificultar o convívio. Né? Porque a alienação parental, os atos de alienação, eles são tanto o falar mal, como a gente diz, como dificultar o convívio. Né? E entre eles estaria exatamente essas questões. Outra questão também bastante assim comum, que o pessoal também me pergunta, Bárbara, isso aqui seria, né? Que é não conversar com outro genitor a respeito de escolha de médico, das atividades, é excluir. O que eu escuto bastante não tem o direito de se meter. E isso é independente da guarda, isso é uma coisa que eu bato muito, né? Não é porque a guarda é unilateral que o pai não tem o direito de se meter. A guarda é unilateral, o pai tem sim o direito de decidir sobre o médico, sobre as atividades, sobre a forma de educação. Então, essas atitudes também a gente tem que estar atento. É o poder familiar, né? Exatamente. O poder familiar está acima da guarda. Exatamente. E isso a gente tem muito essa confusão, né? Muito de poder familiar e guarda. Tem pessoas que a gente lê muito sobre isso, que quem confunde, acha que a guarda unilateral, ela praticamente tira o poder familiar do pai. E não tem nada a ver, né? Realmente não se confundem esses dois institutos. E aquilo, nós vamos chegar numa questão que, nossa, é a campeã de discussão e eu quero muito ouvir a tua opinião como psicóloga sobre isso. Que é a mudança de endereço sem comunicar o outro genitor. O que é muito comum, e muitas mães me procuram me perguntando, Bárbara, me orienta como eu faço para não me prejudicar.
Eu digo que tu tá querendo fazer alienação parental. Tem umas que ficam até bravas comigo, porque eu digo, eu não vou te orientar a praticar alienação parental lícita, né? O intuito é tentar praticar uma alienação parental lícita. É que nem fazer consultoria pro crime. Como que eu pratico um crime aqui para me livrar? É mais ou menos nesse sentido, né? Mudar de endereço sem justificativa é ato de alienação parental. Por quê? Pode ter, porque eu ressaltei aqui o sem justificativa. Porque a mudança de endereço pode ter por objetivo afastar o pai do filho. Né? E muitas tem, né? E muitas têm, muitas têm. E o que acontece muito na prática? A mãe vai para a cidade que ela quer, lá da cidade ela avisa, tô aqui, tá aqui o endereço. E esse pai fica enlouquecido, agora o que eu faço? Né? O meu entendimento em relação a isso a gente tem que buscar na justiça, tem que buscar. Eu já vi casos de que mãe volta, do juiz dizendo, volta, porque a justificativa, não tem justificativa para isso acontecer. Né? Às vezes vem com uma desculpa, com uma justificativa ali, então isso é até importante deixar claro, eu começo a vir várias coisas na cabeça, eu começo a falar, eu abro vários parênteses, né? Mas é importante a gente deixar claro que sim, a mãe pode mudar de cidade, né? É possível, só que isso deve ser feito comunicando o pai e em conversa com o pai, porque o pai tem o direito dele também. Então, no momento que ela faz essa mudança de cidade sem justificativa, esse pai sim pode ir atrás judicialmente para reverter essa situação, né? E aí eu queria te ouvir um pouco a tua opinião sobre isso. Sim, então assim, ó, eu já trabalhei em diversos casos assim. Então, a lei de alienação parental elenca, como tu bem colocou, como uma das possibilidades de se configurar alienação parental, a mudança de domicílio sem justificativa. O poder familiar, que como nós colocamos ali, né, não se extingue com a guarda unilateral, ele envolve as decisões sobre a vida dos filhos, dentre as quais está o domicílio, né, que é uma decisão básica, junto com as questões de saúde, questão de escola, tudo isso. Uhum. Bom, a pessoa, ela pode decidir se mudar por questões profissionais, por questões pessoais, às vezes, casa de novo, coisa assim. Só que nós temos na Constituição uma garantia fundamental da criança e do adolescente, que é o convívio familiar. E é por isso que o juiz manda voltar. Quando a mãe coloca os filhos como se fosse na mala, como se fosse uma bagagem, vai embora e depois liga para o pai e diz, sai de Porto Alegre e diz, eu estou em São Paulo. Ou então chega e diz, estou em Portugal, ou na Espanha, ou sei lá, né? O pai entra na justiça e o juiz diz, então pega a mala e volta. Por quê? Porque a Constituição garante o melhor interesse do menor. Ainda bem, né? Perfeito. Assim, nós, Bárbara, tu e eu, nós trabalhamos no direito de família e nós não trabalhamos para o pai ou para a mãe. Nós trabalhamos pela criança, pelo adolescente. Exato. É quem não pode se defender. Uhum. Né? É quem não tem ninguém que defenda, porque esses pais, eles ficam perturbados em situação de litígio, que é onde nós trabalhamos. Nós trabalhamos em processos, que é quando as pessoas não conseguiram se resolver, né? Não conseguiram chegar a um acordo, e aí foram ao judiciário. Bom, então essas crianças estão no meio de um conflito, elas estão dependendo de um terceiro, que é um juiz, para decidir as suas vidas, e aí o interesse delas é que tem que ser preservado. Esses pais não estão em condições de tomar essas decisões. E aí é fundamental que quem está envolvido nesses processos, todos esses profissionais, tenham como norte o melhor interesse deles, desses menores. Então, nesses casos de mudança de domicílio, eu tenho observado, assim, pelo menos nos processos em que eu estou atuando,
como assistente técnica, lógico, em todos os casos em que eu estou do lado dos pais e as mães querem se mudar. Querem, ainda não se mudaram, tá? Não se mudaram porque os pais entraram com pedido e conseguiram impedir a mudança. Perfeito. Então, assim, ó, de fato, está prevalecendo o melhor interesse como a Constituição garante, assim. Então, eu estou bem feliz porque, de fato, na prática, tá sendo efetivado esse direito. E assim, eu tenho um pensamento, Lu, assim, eu já escutei muito, tá? Tanto de pessoas que não são do direito, como de advogados. Ah, não adianta entrar, a mãe tem direito de viajar e vai viajar. Eu penso, não é assim. Não é assim. Se nós, advogados, quem é que faz as decisões do judiciário? Quem é que muda o entendimento do judiciário? Os advogados. Então, se nós, advogados, nos conformarmos que é assim, que não adianta fazer, que nem adianta entrar com isso aqui, de que jeito nós vamos mudar o entendimento? A gente tem que ficar lá insistente, trabalhando tese, fazendo sustentação oral, fazendo tudo ali para quê? Para que a gente, de tanto mudar, como a própria guarda compartilhada, de tanto insistir, a gente consegue mudar. Então, muitas vezes, quando eu venho, às vezes, como eu tenho vídeos no YouTube, né, tenho nas redes sociais, muita gente me procura e me pergunta, é bem essa questão aí. Mas a mãe pode ir. E quando eu oriento e digo, isso não é bem assim, é possível entrar, impedir a viagem, ou pedir para voltar, se já foi. Muitas vezes, mas eu já falei com 2, 3 advogados e me disseram que não tem o que fazer, que a mãe pode ir, né? Tem sim o que fazer. E se nós, advogados, não formos, não ser quem vai lá, né? E bate no judiciário, e bate na porta do judiciário, né? E traz essa tese, e traz esses argumentos, como tu bem colocaste, do que está previsto na Constituição Federal, a gente não vai ter essas mudanças. Então, eu realmente sou o tipo de advogada que eu não me contento com, mas tem sido assim. Eu me contento com, se eu tenho uma tese para trabalhar, se eu consigo montar uma tese e eu tenho aquilo ali, e eu acredito nisso, que é o melhor para a criança, eu vou lá e faço. Então, isso eu acho que é muito importante, e foi muito bom ouvir também de ti essa questão, né? Porque às vezes a gente parece que se sentindo a única a defender uma determinada situação. Como eu me sinto, às vezes, sozinha, levantando essa bandeira de que não é assim, né? Estar aí que o troço não é bem assim. Então, ouvir também de ti essa questão realmente é bem, bem interessante, muito bom ter essa visão. É que assim, né, Bárbara, eu acredito no seguinte, que quando tu tá defendendo a causa certa, a causa justa, tu tem que ir até o fim, né? Quando me chamam, em geral, quem me chama, ou sempre quem me chama, são os advogados, porque muitos advogados não conhecem o trabalho do assistente técnico. As pessoas, né? As partes. Então, quando me chamam, a primeira coisa que eu quero saber é do que se trata o processo, quem é essa pessoa. Porque se eu não acreditar nessa pessoa, nesse caso, por exemplo, em geral tem alienação parental. Se eu chegar à conclusão de que essa pessoa é um alienador, é uma alienadora, bom, eu não vou participar desse processo assistindo essa pessoa. Exato. Porque o que eu quero é que essa criança não seja alienada. Então, eu vou estar ali trabalhando ao lado de alguém que está fazendo alienação parental. Não, eu não vou, né? Porque eu quero preservar essas crianças. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu trabalhava como psicóloga clínica, atendendo crianças, né? Então, eu via o sofrimento das crianças e nos processos é a mesma coisa. Né? Eu sempre, quando vou atuar com uma parte, eu faço questão de conhecer as crianças, conhecer os filhos, né? As crianças que estão envolvidas nesse processo. E aí a gente observa o quanto elas estão na síndrome de alienação parental, em que estágio elas estão, né? Porque às vezes a síndrome de alienação parental ela tem 3 estágios. O leve, que é quando a criança ainda está num estágio tranquilo, ela convive bem ainda com o genitor alienado,
Apesar de ela já ter alguns discursos assim e se colocar em dúvida. Ah, será que o pai ou a mãe ainda gosta de mim? Como tu colocou lá no início. No estágio moderado, ela já começa a apresentar resistências para ir para a casa do pai ou da mãe, enfim, do genitor alienado. E no estágio grave, ela não vai, ela se recusa a conviver com o genitor alienado. E aí, se esse genitor desiste da causa, o que acontece é que simplesmente esse convívio se interrompe e muitas vezes ele só vai tentar ser retomado quando essa criança ou esse adolescente chegar na vida adulta e ele descobrir que ele foi vítima de um processo de alienação parental. Inclusive, quem não assistiu, assista um documentário, tem na internet, se chama A Morte Inventada, que é feito com pessoas vítimas de alienação parental, já adultas, e que contam, e os alienados também, a maioria pais, eu não sei se tem alguma mãe, não me lembro. Também não lembro, essa tem mãe. Mas, enfim, se alguém que está assistindo já viu, pode comentar. E que aí contam, porque o que acontece? Quando a pessoa adulta se dá conta de que passou por alienação parental, acontece o contrário. Esse filho passa a odiar aquele genitor que ficou mentindo para ele a vida toda e que privou essa pessoa de conviver com o outro genitor, com o genitor alienado. Ele praticamente foi órfão desse pai ou dessa mãe a vida toda. E isso não tem mais como recuperar, né, gente? Isso tá perdido para sempre. Então é muito legal esse documentário, porque as pessoas relatam esse sofrimento. É muito emocionante, assim. E como é disponível, vocês, quem tem interesse pelo assunto, assista, porque vale a pena. É bem interessante mesmo esse documentário, muito bom. E aí tu tocou num ponto, Lu, que eu ia te perguntar. Tem como reverter a síndrome? Olha, Tem como, né, buscar essa reversão, buscar esse vínculo, essa criança, essa que já está uma adolescente, uma adulta de repente e criou esse ódio pelo pai, essa né, repulsa pelo pai. Tem como reverter? sempre tem. Sempre tem. Por quê? Porque pai e mãe sempre vão ser pai e mãe, né? É um vínculo que é um vínculo diferente, né? Tanto que esse próprio documentário, ele mostra isso. Porque assim, todo mundo diz, o vínculo com a mãe é diferente de todos os outros vínculos. Mas com o pai também, porque normalmente o pai é o alienado, né? Nós já falamos até para vocês entenderem que não é uma coisa de preconceito ou de estatística, tem mais um motivo para isso, que assim, como a guarda quase sempre fica com a mãe, por uma questão cultural, histórica e tal, então a mãe é que fica mais tempo com os filhos. Aí ela é que tem mais condições de fazer esse processo da alienação parental contra o pai, que fica pouco tempo com o filho. Bom, mas então, o vínculo com o pai, em tese, seria mais frágil do que aquele com a mãe. Só que todos esses filhos relatam nesse documentário a falta que o pai fez na vida deles e o sofrimento que isso representou. Porém, quando eles chegaram na vida adulta e eles tiveram a chance de retomar esse vínculo, eles se atiraram com todas as forças, né? Foram com tudo naquilo. E quando eles descobriram que eles não foram rejeitados, e sim, foi aquela mãe que fez com que eles acreditassem que tinham sido rejeitados, eles retomaram aquele vínculo. Claro, alguns não conseguiram, né? Por outros motivos, né? Por motivos diversos. Mas, enfim, aqueles que conseguiram, porque tinham ainda acesso, por diversos fatores, para eles foi assim, uma vitória, um ganho assim, muito grande. Só que as sequelas, elas ficam para sempre.
Isso não tem como negar. Ficam Pois. emocionais. Essas pessoas têm muita dificuldade de relacionamentos. Muitas dessas vítimas, elas repetem esse comportamento com os filhos depois. Elas têm muito mais chance de sofrer transtornos psiquiátricos diversos, depressão, transtorno de ansiedade. O índice de suicídio é bem alto, né, nas pessoas que sofrem com alienação parental. E assim, os sintomas são bem diferentes dependendo da idade e dependendo das características de personalidade de cada criança ou adolescente. Mas assim, dá para observar sintomas assim nos menores, dá para observar sintomas psicossomáticos, assim, alteração de sono, alteração na alimentação. A criança começa a apresentar sintomas regressivos, assim, do tipo, ela já conseguia fazer xixi no banheiro sozinha, daí ela começa a regredir, começa a não conseguir mais fazer sozinha, começa a ficar mais isolada, não se relacionar. Tem que ficar muito atento, né? Porque o fato é que as crianças sempre gostariam que os pais ficassem juntos. Esse é o desejo de todos, que os pais ficassem juntos para sempre. Então, um divórcio sempre vai representar um sofrimento para os filhos. Só que é responsabilidade dos pais preservar a saúde mental dos filhos, fazendo com que esse processo seja o menos conflituoso possível. Só que alguns não conseguem, né? Nós sabemos bem disso. Exatamente. Na live da semana passada com a Dani, que até a Dani estava aqui, a gente comentou exatamente sobre essa questão, né? E assim, Lu, o que me chamou muita atenção, eu até ia te perguntar, né? Era exatamente isso que tu comentou. Como que tu visualiza num laudo, numa entrevista ali que teve com um psicólogo, tu vai lá depois e olha aquela situação, como que tu visualiza aqui já estamos tendo sintomas da alienação. Tu comentaste ali a questão da criança, talvez, o apetite, o sono. Isso são situações, então, que tu já verifica que algo está acontecendo ali. Não, na verdade, assim, ó. O diagnóstico da síndrome de alienação parental, ele é bem complexo, tá? Porque a criança, ela pode estar apresentando esses sintomas por diversos motivos, não necessariamente pela alienação parental. Tanto que a síndrome de alienação parental não é um diagnóstico aceito cientificamente, digamos assim. Apesar de ela poder ser constatada facilmente na prática. Então, assim, quando é feita uma perícia para se identificar a alienação parental, isso deve ser observado na interação da criança com o pai e com a mãe, tá? Então, tem que ser observadas questões mais do comportamento dela. Aquilo que eu falei, por exemplo, do discurso incompatível com a idade. Entendi. O que mais? O fenômeno do pensador independente, que se chama. O que é isso? É quando a criança diz, por exemplo, ela diz, o meu pai não gosta de mim. Mas sou eu que penso isso, ninguém me falou isso. Tá? Já ouvi. Isso é o pensador independente. Também a questão do conflito de lealdade. Tipo assim, a criança, ela diz que não pode gostar do pai, porque senão a mãe fica triste. E vice-versa. Como se ela tivesse que escolher. Sabe? No documentário tem uma menina que dá esse depoimento, né? Que ela chegava em casa, ela estava feliz de ter passado com o pai, mas ela chegava em casa e tinha que mostrar para a mãe que estava triste. Porque senão ela estaria decepcionando, traindo a mãe. Olha o sofrimento emocional de uma criança, gente. Sofrimento. É porque ela faz uma aliança com o alienador, né? É uma aliança que ela acaba fazendo.
tem alguém aí muito especial que está me assistindo, que é a Manuela. Ela tá com a mamãe e com a Vanessa. Tem que mandar um beijo para ela aí. Manda beijo. Corações aí, querida. E uma outra coisa também da síndrome é que é exatamente essa questão quando a agressividade ela fica assim incontrolável e incompatível com uma relação de pai e filho, tá? Então, assim, por isso que numa perícia que tem suspeita de alienação parental, se não houver uma entrevista da criança com o pai e da criança com a mãe, eu como assistente técnica, eu vou colocar lá que tem que fazer, se não foi feita. Por quê? Vamos supor que a mãe esteja alienando o pai, que nós já colocamos que é a situação. Se essa criança está sofrendo alienação parental, ela não vai conseguir ficar confortável com aquele pai na sala durante 1 hora da entrevista, né? Ela vai estar demonstrando, se ela estiver na síndrome de alienação parental, estágio grave. E enquanto ela estiver com a mãe, ela vai estar naquela aliança, né? Ai, toda grudada na mãe e dizendo, ai, mãe, tu é linda, ai, mãe, eu te amo, ai, mãe, não sei o quê. Então, é uma coisa que ela fica clara, né? Para quem já tem experiência, para quem estuda o tema. Aí também vem essa outra questão importante, né? Que quem vai fazer a perícia tem que ter conhecimento de alienação parental. Porque se é alguém que recém se formou, que só tem o conhecimento básico lá da faculdade, não vai conseguir identificar esse fenômeno. Então, tem que ter experiência na área para poder identificar. Exatamente, por isso também a importância, né, a questão ali do assistente técnico, né, ali junto, porque como a gente já falou aqui, o laudo é o que vai conduzir, como tu bem ponderou ali, né, as decisões que levam em consideração o laudo, a maioria delas levam em consideração, e por isso essa importância, né, por favor, falar de novo, a morte, me fugiu o nome agora do documentário, A Morte Inventada, isso, A Morte Inventada, que a Raquel perguntou ali. E realmente, por isso, a importância de trabalhar no laudo, né? Fazer ali, construir para que essa perícia, essa entrevista com o psicólogo seja da melhor forma possível para a gente conduzir. Lu, bom, ainda temos um minutinho aqui. Eu queria te perguntar, eu sempre gosto de pedir uma mensagem, né, assim, de quem tá do meu convidado, digamos aqui, né, que hoje eu tenho a honra de receber a Lu, que fala tão bem sobre esse assunto, de ter essa visão, esse olhar, né, da psicologia, né, de um outro profissional, que é um outro olhar, né? A gente, como advogado, a gente tem uma certa, um olhar sobre a problemática, que com certeza o psicólogo complementa, a gente se complementa nesse trabalho junto, né? Perfeito. E a Lu é uma estudadora assídua do tema, né, da alienação parental. Lu, o que tu deixaria, assim, de mensagem para, de repente, estes pais que estão passando por isso, esses pais que estão sendo alienados? Né? A minha mensagem é: não desistam. Não desistam nunca, porque depende de vocês salvar esses filhos. Os filhos, eles, como eu falei lá em algum momento da live, as crianças, mesmo os adolescentes, eles são muito sugestionáveis. Eles estão com o cérebro em formação. Então, quem está com eles mais tempo tem muito poder sobre a formação das ideias deles. Então, assistam esse documentário, quem não assistiu, A Morte Inventada, que vocês vão ver que sempre é possível retomar essa convivência, esse convívio, esse vínculo. Procurem um advogado que acredite, que lute pela causa de vocês. Um advogado que tenha essa filosofia, como a Bárbara, que vá buscar alguém como que tenha a mesma filosofia como eu, para trabalhar equipe e ajudar vocês nesse sentido.
Alienação parental não é crime tipificado na lei, mas é um crime. É muito grave, é muito danoso e a gente tem que lutar contra. O principal é, assim, transmitir esse conhecimento para que sejam punidas essas ações. Exatamente, é aquilo que eu falei ali, né, no início. Não é porque, mas eu vi e é difícil, mas será que eu vou conseguir que o juiz diga para voltar, né, para a cidade? Não tem que pensar, tem que realmente entrar e tem que. Eu sempre digo pro meu cliente, tem que dar trabalho, né? Tem que dar trabalho. Tu ama, né? Tu ama teu filho, por óbvio, né? Tu quer ter aquele convívio com ele, vai te dar trabalho. Infelizmente, pela situação que se criou, né, vai dar trabalho nesse sentido de procurar realmente insistir e não deixar simplesmente que aquilo aconteça, né? Não desistir, como tu colocaste ali. Uma outra coisa, teve várias perguntas que nós não conseguimos responder. Sim. Então, vamos nos colocar à disposição, né, Bárbara? Podem nos chamar no privado, mandem perguntas. Nós nem falamos do e-book, nós temos um e-book do nosso grupo todos que nós enviamos gratuitamente. Então, é só vocês nos chamarem no privado que nós mandamos para vocês. Ficamos à disposição, agradecemos muito a presença de todos. É um prazer poder contar com a presença de vocês e Sim. tema que a gente tanto gosta. Sim, com certeza, bem colocado ali pela Lu. Nos mandem, eu sempre leio o que me encaminham ali no direct, a gente faz conteúdo, eu vejo que tem uma pergunta ali muito comum, estão me fazendo seguida essa pergunta, eu vou lá, crio um vídeo também, faço um conteúdo aqui, a Lu também tem ali a produção de conteúdo dela. Muito obrigada. Nós temos o e-book bem comentado ali no link da minha bio, tem o nosso e-book, né, Lu? Que são os aspectos jurídicos e psicológicos, né, da separação. E muito obrigada para todo mundo que esteve aqui presente. A gente sabe, né? Às vezes tá rolando um monte de live aí e o pessoal aqui, né? Usar o seu tempo, que é algo tão valioso, para estar aqui nos prestigiando. Verdade. E Bárbara, lembra de deixar que tem pessoas que não conseguiram assistir toda e outras que não conseguiram assistir, né? Pode deixar. E vai pro meu canal do YouTube. Tu me permite, Lu, colocar o vídeo lá no canal? Mas, certeza. Então tá bom, tá autorizado. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Ó, já deu aqui os minutinhos. Então, beijo, Lu, beijo todo mundo. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.